Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Mayara Brasil e a Escola Coelho Neto me convidou para estar com vocês mais uma vez hoje. Então, nós vamos continuar nossa aula, tá bom? Nosso assunto é sobre a República Velha. E aí você pensa, professora, a República Velha é pequena? Não, gente. Nós estamos estudando vários assuntos sobre a República Velha. Foi um período muito importante no Brasil, de muitas mudanças, né? A maioria das mudanças que existem hoje na Constituição começou nesses primeiros anos de República Velha. Nós tivemos muitos momentos, como a República da Espada, nós tivemos o momento de crise, o encilhamento, nós tivemos coronéis no poder, oligarquia no poder, a questão econômica baseada no café. Nós tivemos muitos movimentos camponeses, também messiânicos, né, que é ali no Nordeste, no Sul do país. E hoje nós vamos ver aqui um pouquinho sobre os movimentos operários, os movimentos que aconteceram mais voltados para a cidade, mais voltados para a relação de trabalho no Brasil. A gente viu também na aula passada um pouquinho sobre Revolta da Chibata, nós vimos também alguns movimentos que eram urbanos, então esse aqui ele é mais classificado como um movimento operário, tá bom? Então vamos lá. Então a gente falou nos primeiros dias de aula sobre a Constituição de 1991, ou seja, lá nos primeiros dias de aula, quando a gente estava dando início à nossa aula sobre República Velha, a gente falou um pouco sobre como era ali no Império, e aí quando foi proclamada a República, quais eram as classes envolvidas. Essas classes que se envolveram na proclamação da República foram as classes que construíram a Constituição. Lembra o que é a Constituição, né? De forma alegórica, a gente pode colocar a Constituição como um livro bem grandão, onde está todas as leis, está todas as normas que o país inteiro deve obedecer, né? Então, a Constituição é mais ou menos isso, são as leis máximas de um país. E a primeira Constituição, né, a partir da República, foi em 1891. Essa Constituição, ela era muito voltada para as classes que elaboraram, que participaram, que construíram de fato a República em si, a ideia de República no Brasil. Então essas classes, como vocês sabem, que nós já falamos em outros vídeos, essas classes eram os mais poderosos do Brasil, não tinha uma classe de pobres participando da proclamação da República. Então a Constituição ela foi construída nesses primeiros momentos de República para os ricos. Então a Constituição, as leis do país, incluía os direitos dos ricos, da classe média urbana, dos cafeicultores, da igreja, dos militares, os militares de patente alta, né? Nós vamos ver aí na próxima aula um pouquinho do tenetismo e um pouquinho da Semana da Arte Moderna, em 1922, dando início aí à Semana da Arte Moderna. Mas até então, nessa Constituição de 1891, era mais esse grupo mais privilegiado, principalmente os militares de alta patente. Então a Constituição de 1891, ela não resolveu as questões sociais que desde o início da colonização nós estávamos tendo. As questões de desigualdade social, as questões agora desde ali o final do Império, do Segundo Império, nós vamos ter presença de ferrovias, presença de indústrias, e nessas indústrias não tinha muito apoio, não tinha uma legislação para os trabalhadores. Então aqui na República Velha, principalmente ali já nas primeiras décadas do século XX, nós vamos ter muitos trabalhadores reivindicando a mudança. Eles não se sentiam incluídos nessa Constituição, não se sentiam parte de direitos, de dignidade, como as outras classes que organizaram a proclamação da República. Então, o que é que eles pediam? Condição mínima dentro das fábricas, que eles pudessem ter um pouquinho de dignidade como pessoas, como trabalhadores que moravam no Brasil. Então, quais eram as exigências? Melhorias de salários, não tinha uma legislação para trabalho, então o trabalhador podia receber o que o patrão quisesse, os donos das fábricas quisessem, sem nenhuma regulação, podia dar mais para alguns, menos para outros, podia mudar o salário de um mês para outro, podia descontar, tinha castigos nas fábricas, principalmente para as crianças, né? Tinha muitos castigos, então dependendo se tivesse levado alguma advertência, podia ser tirado até o próprio salário da pessoa. Então eles queriam melhores salários, eles queriam essa redução também de jornada, porque na Europa vai ser um pouco mais intenso, né? Os trabalhadores vão trabalhar de 14 a 18 horas. No Brasil foi muito relativo, mas mesmo assim
a maioria das empresas, das fábricas, eram jornadas extensas, com pouco descanso ou quase nenhum descanso no Brasil. Por exemplo, de 10 horas diárias até 18, dependendo do local e da fábrica. E assim como na Europa, com a Inglaterra, com a Revolução Industrial, no Brasil também não tinha assistência aos doentes e aos acidentados. Então, se você sofresse algum acidente na fábrica, você não tinha direito nenhum, não tinha assistência nenhuma, não ia receber nada por aquilo. Você simplesmente, se você aguentasse trabalhar, você continuava na sua função ou continuava em uma função semelhante. Mas se você não conseguisse trabalhar, você ia ser demitido e você não ia ter nenhuma assistência, nenhum dinheiro, né, nenhuma taxa após a demissão. Você era simplesmente demitido e você ia receber pelo que você trabalhou, né? E como a fiscalização não era tão frequente nesses lugares, porque os donos da fábrica eles tinham liberdade, muitas vezes eles davam dinheiro para a pessoa de forma errada, muitas vezes não equivalendo àquilo que ele trabalhou. Então era um ambiente de muita exploração, era um ambiente, ó, já não tô com o pincel na mão, mas o marcador fica caindo aqui também, né? Aí era um ambiente de exploração e eles queriam regular essa situação. Além disso, tinha muitas mulheres na fábrica e tinha muitas crianças trabalhando na fábrica. O trabalho infantil não era crime nessa época, então muitas crianças começavam a trabalhar desde cedo. E os pobres, principalmente pobres, apesar de ter feito escolas públicas, né, já tinha algumas escolas públicas, mas aí os meninos não tinham como trabalhar porque os pais não recebiam bem, então eles iam trabalhar com os pais nas fábricas. E eles pegavam grandes jornadas, grandes pesos, né? Isso fazia com que a mortalidade infantil fosse muito alta nesse período. E fora que a criança, se ela não estuda, as chances dela de mudar de vida são mínimas. Então isso era uma exploração. E as mulheres, mesmo elas tendo a mesma função que o homem, no mesmo lugar, elas recebiam a metade do salário do homem, né? Na mesma função, no mesmo lugar, recebia a metade, às vezes até menos, a metade do salário do homem, simplesmente por ser mulher. E quando as mulheres ficavam grávidas no emprego, isso não fazia com que ela não tinha nenhum direito guardado, né? Elas eram demitidas se elas não conseguissem trabalhar, dependendo da função que elas estavam. Por causa disso, os trabalhadores começam a se reunir, os trabalhadores começam a se agrupar, a se organizar, e aí surgem os primeiros sindicatos. O que são os sindicatos? De forma muito simples, os sindicatos são instituições, são órgãos que eles são responsáveis por defender o trabalhador, defender os direitos do trabalhador. Mas como? Que nessa época que não tinha direitos. Então os sindicatos, nesse primeiro momento aqui, nos primeiros anos de república, ele vai surgir como grupos que vão defender, vão pedir que exista alguma legislação, exista alguma coisa em defesa aos trabalhadores, que eles possam ter direitos garantidos, direitos à dignidade, direito a um bom trabalho, a bom salário e a jornadas um pouquinho menos intensa. Então, os sindicatos, eles vão se reunir em grupos, como ainda não era um órgão oficializado, eles vão se unir, vão fazer greves, vão fazer manifestações nas ruas, vão andar nas ruas. Isso causa um impacto para o governo. O governo não consegue ficar indiferente a esses movimentos. E aí no Brasil começa também a surgir a ideia de anarquismo, também por consequências do contexto histórico que estava acontecendo em outros países, como a Rússia em 1917, estava acontecendo no seu território a Revolução Russa, que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Então, por causa dessas ideias da Rússia, essa ideia de liberdade, socialismo, muitas ideias vão chegar aqui no Brasil com muita força. O anarquismo, ele já existia um pouquinho antes aqui no Brasil, mas ele ganha força a partir aí da Revolução Russa. O anarquismo ficou popular pelos trabalhadores do Brasil e, principalmente, um período que ficou mais forte foi na República Velha. E aí, desse surgimento do sindicato no Brasil, que ainda não era oficial, não era apoiado pelo governo, e essas ideias anarquistas, surgiu muitos movimentos que nós vamos denominar como anarcossindicalismo, ou seja, uma junção das duas ideias em defesa dos trabalhadores, em defesa das condições mínimas e para uma legislação desses trabalhadores. Além disso, em fazer com que os trabalhadores tenham uma ideia de solidariedade. Como assim?
Quando os trabalhadores em uma fábrica estão separados, eles não têm consciência de que estão sendo explorados, dificilmente eles vão se juntar para poder, eles vão conseguir lutar, conseguir direitos, né? Quando os trabalhadores estão separados, eles ficam acreditando que aquela exploração é natural para ele acaba aceitando toda a exploração do burguês. E quando a pessoa ela começa a se juntar com os outros trabalhadores, eles conseguem mudar, inclusive, a forma como eles trabalham. Se for explorada, eles conseguem mudar dentro daquela fábrica, dentro daquela instituição, o modo de trabalho e até os seus direitos. E nesse contexto, hoje nós vamos ver a greve geral de 1917, que, claro, que o tenetismo nós vamos ver na próxima aula. Mas o que foi a greve geral de 1917? Foi um movimento formado por gráficos, ferroviários, operários. Eles se uniram para quê? Para poder lutar por essa questão operária. Então, aqui, a greve geral de 1917 começou em São Paulo, no dia 9 de julho de 1917. Lembra que eu falei para vocês que a Revolução Russa aconteceu em 1917? Essas ideias da Revolução Russa está chegando aqui no país, está chegando a ideia de revolução, de socialismo, de anarquismo. Isso vai influenciar principalmente São Paulo, que vai ser um dos primeiros lugares do Brasil que vai ter esse ambiente mais industrial, mais fábricas. Então, aí em 1917, José Martinez, que tinha origem espanhola, foi morto pelas forças policiais, sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhuma justificativa de reação, de defesa, não. Ele simplesmente foi morto pelos policiais. E aí isso revoltou os trabalhadores, porque eles ficaram se sentindo como se fossem descartáveis, como se não fossem nada na sociedade. Então eles foram várias ondas, né? Foram vários grupos, duraram semanas, foi até em 1919 os últimos movimentos dessa onda. Então foi muito tempo. Então, em torno desse período aí, nós acreditamos que sejam mais ou menos 70 mil trabalhadores que faziam o quê? Faziam greves, manifestações, que acabou se espalhando para outros estados, além de São Paulo. Isso fez uma grande mudança, porque não tinha como os donos das fábricas ficarem indiferentes. Eles só fizeram alguma coisa, só mudaram a legislação porque o povo se reuniu, porque o povo lutou pelo direito, porque o povo fez manifestações, porque o povo fez greves. Tanto é que as greves hoje é um direito constitucional de todo trabalhador. E às vezes é colocado como se fosse preguiça de trabalhar. Mas quando é colocado como preguiça de trabalhar, é porque o dono da fábrica e as pessoas envolvidas, a família, amigos, eles vão colocar como se o trabalhador tivesse que trabalhar em qualquer condição que o dono disser. O dono vai querer te dizer que você não tem direito, que você precisa aceitar todas as ideias dele do jeito que ele quer. E isso é ofensivo para o dono da fábrica, quando o proletariado, quando o operário, ele se une e ele quer o direito dele, ele quer com que o direito seja praticado, seja realmente acessível para ele. E isso, é claro, gente, quando você vê um discurso de que greve é coisa de gente que não quer trabalhar, você tem que ver de quem é essa frase. Essa frase é dos donos das fábricas e não dos trabalhadores. Então, em 1920, no Brasil, ficou muito em alta, muito forte, foi o momento que ficou mais forte, o movimento anarquista no Brasil. O anarquismo é a ideia de que o governo que as pessoas deveriam ser, de forma bem geral, bem simples, de que todas as pessoas deveriam ser iguais, deveriam se respeitar com a ausência do Estado, né? Não ia chegar um certo momento que a sociedade não precisaria do Estado para controlar todas as coisas, porque a sociedade vai ser autossuficiente. A sociedade ela vai conseguir funcionar sem a presença do Estado e aí todo mundo ia ser iguais nessa ideia do anarquismo. Então o movimento anarquista ele fica muito forte em 1922 e aí com isso vai ficar forte também os sindicatos que existiam aqui no Brasil relacionado a isso. Por exemplo, em 1902 o Partido Socialista Brasileiro, que tinha ideias marxistas, ele começa a dar uma levantada, né? E é criado em 1922 o Partido Comunista do Brasil. E até hoje nós temos partidos socialistas no Brasil que é necessário para uma democracia. Uma democracia feita de várias ideias, né? E o povo tem direito de escolher essas ideias. Uma democracia feita de partidos de diversos pensamentos, e esse aqui ainda existe no Brasil, o Partido Socialista,
que é para poder a gente ter uma opção do que nós queremos, ter uma opção do que nós queremos construir para o nosso país, de acordo com a ideia de cada indivíduo, com o direito de escolha de cada indivíduo. O trabalhador ele tem escolha hoje, nós conseguimos na legislação direitos de jornada de trabalho de 8 horas, com descanso, com férias, né? Quando algumas pessoas elas saem do serviço, elas têm taxas que elas recebem em torno de 3 a 6 meses para poder cuidar da sua família até encontrar um outro emprego. Tem auxílio para as pessoas que são acidentadas nas fábricas por causa do trabalho, são acidentadas. Então essas pessoas recebem auxílio. Pessoas que ficam doentes também elas têm direito para as pessoas que ficam doentes. Então isso tudo nós conquistamos. As pessoas pensam que isso foi conquistado por um político. Foi um político bonzinho que me deu. Mas não. Esses direitos trabalhistas, principalmente os trabalhistas, mas todos os outros também, todos que relacionados aos mais pobres, eles foram colocados na legislação por luta dos trabalhadores, das pessoas que precisavam desses direitos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.